Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pense Homeopatia Conversas com propósito de curar. E hoje eu tenho a alegria de receber Tatiana Radkolsef, que é terapeuta integrativa, especialista em PNL, em hipnose, em constelações familiares, é mentora e treinadora comportamental e eu tive a felicidade de conhecê-la através das constelações familiares, sendo cliente, depois me tornei cliente da mentoria e depois aluna de constelações, aluna agora do programa de hipnose e PNL. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui com ela, que me ajudou muito em minha caminhada, do sair da caixa para poder compreender e ajudar mais aos pacientes, para falar do seguinte tema. O sintoma que a gente tem hoje de uma doença pode não ter começado em nós, em você. Bem-vinda, Tati. Muito agradecida por você ter vindo conversar comigo sobre esse tema tão caro. Imagina, Gisele, eu que agradeço o convite, parabéns pelo projeto, parabéns pela proposta. Eu acho que cada vez mais, quando nós, profissionais da área da saúde, seja da medicina, das terapias, dessa parte toda integrativa que compõe, né, os tratamentos, trazer esse conhecimento para o público, eu acho que a gente acaba enriquecendo e principalmente ajudando as pessoas a encontrarem outros caminhos que muitas vezes elas não estão encontrando. Então, assim, parabéns pelo projeto e é um prazer estar aqui. Não pensariam talvez em procurar outro caminho e a gente pode Não, ali lançar possibilidades, né? exatamente, exatamente. E claro, né, Gisele, a gente entende que dentro deste caminho existem pessoas que vão se identificar com essas outras abordagens e que vão, de fato, querer buscar novos caminhos, e tem pessoas que estão satisfeitas com os caminhos que buscam e tá tudo bem. A gente está aqui para servir, a gente está aqui para trazer conhecimento para quem sente aquela inquietação, que acha que só aquela resposta não é o suficiente, que busca mais. Então, eu acho que tá aqui, nós estamos aqui para servir essas pessoas. Para servir e para somar, né? E para somar Com com mais uma certeza. possibilidade. Então, a intimidade, Tati, já vou te chamar de Tati pela muito já há Por muito favor. tempo juntas. Tati, então você tem muitas milhares de horas de experiências atendendo Sim, clientes que trazem para você como queixa uma doença. Nem sempre a queixa é algo do relacionamento, de uma dificuldade comportamental. Pensando em emoção e doença da psicossomática, como é que as constelações te fazem enxergar e todo o seu outro trabalho, que é muito mais ampliado que não que somente as constelações, te sim. fazem enxergar um sintoma ou um diagnóstico de uma doença numa pessoa? Sim, Gisele, quando um paciente chega até mim para, né, com o sintoma, né, com o diagnóstico, nós, enquanto terapeutas, nós nunca tratamos a doença, nós olhamos para as raízes do sintoma. Então, dentro da programação neurolinguística, a gente entende que todo comportamento tem uma intenção positiva, e dentro das constelações sistêmicas familiares, que é o nosso grande tema, né, a origem, né, de onde vem, nós entendemos que o sintoma ele não está ligado apenas ao indivíduo de forma isolada, que esse sintoma ele também pode estar ligado a dinâmicas familiares inconscientes, aos vínculos de pertencimento, aos lugares que essa pessoa pertence, né, e ocupa no seu sistema familiar. E o que muitas pessoas não sabem é que existem, claro, além da genética, além da predisposição, lealdades invisíveis que a gente repete. Então é muito comum dentro de um sistema familiar tu ter pessoas que tiveram casos de câncer, doenças crônicas repetitivas, e as pessoas, né, muitas vezes trazem essa causa apenas apenas, né, vinculam a questão genética e a questão de hábitos, mas existe sim também lealdades. Então dentro Né? pode falar, Eu Gisele. ia falar, porque quando você falou genética, eu falei, eu não posso deixar de falar sobre isso. A genética que é transmitida em visão sistêmica é a própria lealdade. Sim, Porque nós então herdamos uma receita, entre aspas, uma receita de bolo, que são nossos genes, que vão produzir proteínas. Eu herdo aquilo,
mas eu posso ativar ou eu posso não ativar. Eu posso usar esse gene como eu posso nunca usar esse gene. Eu posso até criar novos genes através da epigenética, mas o que eu herdei? Ah, alguém teve o câncer, alguém teve o diabetes, vô, pai, bisavô. Eu herdei. Se eu vou ativar ou não, é aí que entra a visão sistêmica. Eu herdei, mas eu decidi, entre aspas, né? Em decidir, eu coloco assim, de uma forma provocativa, por uma lealdade, a ativar aquele gene que eu herdei. Porque eu poderia não Sim. ativá-lo. E é interessante, né, que parando para pensar nesse ponto de vista, isso nos faz ampliar a nossa visão para poder compreender todo esse ecossistema da doença de uma forma muito mais profunda. E principalmente, muitas vezes a doença é um convite para que a gente possa olhar para esses vínculos, olhar para esse tipo de relacionamento que a gente tem com a nossa família, para que a gente possa encontrar outros caminhos e até mesmo, né, Gisele, ativar ou não, ter escolhas, né? Porque quando nós estamos na inconsciência, muitas vezes a gente repete aquele padrão sem poder escolher se eu quero ou não repetir. Simplesmente eu me vinculo àquele padrão e repito. E é muito comum. Doenças psicossomáticas, é muito comum, doenças raras, doenças autoimunes, inclusive, repetições de padrões familiares. Então, quando a gente consegue, né, ampliar essa visão para a doença, entender que aquele sintoma ele talvez ele traz uma mensagem, não só uma doença, eu acredito que a homeopatia também trabalha muito nessa linha, é claro que com uma outra abordagem, nós temos uma visão muito mais ampla do que está acontecendo com o paciente naquele momento. Inclusive, Gisele, me contextualiza também, né? Eu acho que seria importante trazer esse link com a homeopatia, porque eu acho que faz total sentido. Sim, e além do que, vou só ir um pouquinho além do que você falou. Se a gente também olha para o que ocorreu comigo, será que eu, nessa transmissão hereditária, eu estou repetindo um padrão? Se eu olho, eu também quebro para daqui para frente os meus descendentes poderem também estar livres dessa amarra, desse emaranhamento, esse termo muito usado na visão sistêmica, esse emaranhamento que a gente se vê quando estamos nessas lealdades. E a homeopatia conversa com essa prática e com outras, porque ela não cala um sintoma. A gente não vai simplesmente dar um anticâncer, um supressor imunológico, um corticoide. Nós vamos olhar para a pessoa, como ela manifestou isso, o que levou, qual foi a sua forma reativa particular que levou ela a manifestar aquele sintoma para cuidar do que levou ela a manifestar o sintoma, para que o corpo pare de precisar se expressar através daquele Sim. sintoma, através daquele sintoma que leva um diagnóstico. Então, ambas são, entre aspas, pró-sintoma. Mas não quer dizer que é pró-sintoma que eu quero continuar doente. Quer dizer que olha para o sintoma com o olhar de vamos entender o que levou você a ficar doente para que você não precise ficar doente. Porque a medicina comum é muito boa, é maravilhosa em retirar sintomas. Mas se a gente não olhar para as causas, se a gente não fizer esse trabalho de alguma maneira, que não precisa nem ser só a constelação, não precisa ser só a homeopatia, as pessoas que têm o autoconhecimento e buscam se compreender, você pode continuar adoecendo de outro modo. Tirou um sintoma Pode. hoje, amanhã adoece de outro. E o seu padrão se repete de outro modo, em outro órgão, e continua adoecendo dali para frente para os seus descendentes também. E isso é muito comum, né, Gisele? Isso é muito comum a gente perceber quando tu tenta calar o sintoma, quando tu não olha para aquele sintoma, de repente a pessoa manifesta uma nova doença ou até mesmo a mesma doença, só que em outros órgãos. E aí o que que tá por trás daquela doença? O que que aquela doença quer nos mostrar, né? Quer trazer para aquela pessoa? E muitas vezes é um convite para mudar muitas coisas, né, na nossa vida. Eu sempre começo, né, quando existe essa busca, quando as pessoas querem buscar o autoconhecimento através de um sintoma que manifesta, eu sempre tento entender, tento não, né? Eu sempre busco entender aquele ser humano de uma forma integral, integrativa. Então, como são as tuas relações? Como que é o teu grau de satisfação com o teu relacionamento amoroso? Qual o teu grau de satisfação com o teu trabalho? Porque quando a gente começa a buscar essas informações, a gente percebe que existem muitas áreas da vida que estão disfuncionais e que precisam de uma atenção e talvez aquele sintoma ele é só um mensageiro, como a gente já falou aqui.
Vamos dar algum exemplo, Tati? Conta algum caso para nós. Problemas de tireoide que muitas vezes, né, as pessoas, quando vão constelar, também mostrou já lealdades sistêmicas às ancestrais, muito ligado à fala, ao não falar, ao não se expressar, mulheres muito submissas, mas lembrando que cada campo é um campo. E a constelação ela trabalha com fenomenologia, então eu não posso associar de uma forma isolada, então quer dizer que o meu problema com a tireoide é. Não, não necessariamente. Para te poder ter, né, a certeza, para te poder ter realmente, né, saber a tua origem, tu vai precisar buscar um profissional, tu vai precisar fazer uma constelação para que realmente tu entenda o que aquela doença está querendo te falar. Mas esses são alguns exemplos. Teve um exemplo que aí não entra as constelações, mas eu acho importante compartilhar que foi uma remissão em relação ao lúpus. Eu atendi no início da minha carreira uma paciente, na época ela era uma colega de curso, e aí eu recém estava fazendo as formações em programação neurolinguística, e eu falei, né, que eu estava fazendo os atendimentos, e ela se propôs a passar por um atendimento, e foi um caso muito impactante para mim naquele momento, porque eu estava recém iniciando, e para ela foi muito interessante. Por quê? Ela tinha diagnóstico, né? Ela tinha ali bem ativo o lúpus, e quando ela foi fazer a sessão, a gente acessou uma memória de exclusão, onde ela tinha sido excluída da morte do irmãozinho de 6 anos de idade. E tinham deixado ela na casa da vizinha e ela ali tinha sido excluída, e a partir daquele momento ela não se sentia pertencente Aham. ao sistema. A dor que todos estavam vivendo. A dor. Né? Nós temos que pertencer no amor e na dor, de alguma maneira, temos que pertencer ao sistema, né? Sim, e aí trazendo para esse viés da dor, muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas o luto, ele é um processo muito importante que precisa ser vivido, porque o luto ele é uma despedida. Então, quando esse luto ele é silenciado, ele é excluído, ele pode sim trazer sintomas no futuro que pode se manifestar em várias áreas, inclusive na saúde física. Então, e era muito interessante porque na aula, né, ela era uma mulher muito bonita, mas era uma mulher que ela se escondia. Ela usava uma franja muito grande, tipo, muito cabelo no rosto, a gente quase não enxergava o rosto dela. E hoje, depois, isso foi em 2018, temos quase 10 anos, e hoje ela me mandou, né, me manda muitas vezes notícias, né, para dizer que tá tudo bem. Hoje ela já não usa mais franja, ela já não se esconde mais. Então, assim, aqui esse caso foi um dos casos que mexeu muito comigo, porque, primeiro, por ser no Aham. início da minha carreira, e segundo, pelo resultado. Então, a gente percebe, né, o quanto muitas vezes uma sessão, uma abordagem um pouco diferente, um pouco não tão convencional, pode trazer também muitos resultados. Podem curar feridas. Eu queria fazer só um parênteses, que às vezes alguém está ouvindo e nunca nem se inteirou aprofundadamente sobre o tema e Sim, pode concluir rapidamente e erroneamente que então não sim. é necessário procurar o médico e fazer tratamento. Não. Você precisa ir ao médico, você precisa fazer o seu tratamento convencional. Nós só estamos falando que vamos olhar além do diagnóstico. A vulnerabilidade, o que fez, o que provavelmente está relacionado em você, que levou você a ser mais vulnerável, porque toda doença requer uma vulnerabilidade. Toda doença, Sim. para iniciar, requer que você esteja vulnerável àquilo. Desde as doenças infecciosas, as doenças autoimunes e as doenças neoplásicas. Então, por favor, não interpretem, não é isso, Não. é olhar para a doença com outros olhos, fazer o tratamento que você precisa ou deseja fazer, mas olhar para você, para olhar além do diagnóstico. E esta é a proposta, né, Gisele, para muitas pessoas que não conhecem das práticas integrativas complementares à saúde, porque a gente olha para um sintoma com mais visões e percepções, e não só aquele sintoma de vamos lá, né, oprimir o sintoma, não, entender o que de fato está por trás daquele sintoma. E dentro do SUS, as práticas já são validadas e tem mais de 33 práticas. Então, assim, é muito importante essa tua colocação, porque às vezes as pessoas pegam
recortes, pegam partes de um conteúdo que está sendo dito, e aí, e elas estão vendendo terreno no céu, Não é isso. e não, aqui não tem exclusão, muito pelo contrário. Todas essas terapias, elas são inclusivas, ou seja, são tratamentos multidisciplinar que nós podemos fazer, porque muitas vezes não tem uma resposta. Muitas vezes eu estou ali seguindo um caminho que a doença não está respondendo. E aí eu estou Uhum, tentando medicação, eu estou tentando novos tipos de tratamento e não tem resposta, uhum. porque tem algo mais profundo que precisa ser visto que não está sendo visto. Sim, vou comentar que você faz isso, você encontra isso porque você está vivendo todos os dias os clientes que te procuram para as constelações. E eu vivo recentemente o processo de adicionar constelações aos meus atendimentos, mas desde sempre, desde que eu me iniciei como homeopata, a consulta é longa, a história de vida toda importa, e nessa hora ou duas de conversa, nós vamos percebendo, mesmo sem colocar num campo, essas relações. Então, eu vou colocar exemplos e exemplos recentes, por exemplo, desta semana. Uma pacientinha, criança, que eu trato por questões de infecções de repetição e tem outros sintomas. A criança tem uma gagueira, a criança tem questões de comportamento que a mãe traz. E o interessante no relato, como iniciou o sintoma da gagueira? A mãe, que também tem dificuldade na dicção, estava contando para o marido: Olha, sabe como é que começou o meu problema da gagueira? Começou assim, assado, eu tinha tal idade. E aí a partir desse dia eu comecei a travar, pois no dia seguinte a minha pacientinha iniciou a Criança. gagueira. Olha só a lealdade oculta, por amor a você, mamãe. Eu não deixo você sofrer sozinha. Isso que ocorre contigo. Eu também preciso sofrer isso porque eu te amo. É como a gente vê esse sintoma sem nem precisar colocar num É, tabuleiro, uma lealdade e, oculta. e muitas vezes um pertencimento, né? Porque o cérebro, ele busca, né, semelhantes. Então, se eu sou igual, eu Pertenço. pertenço. E muitas vezes essas doenças, esses sintomas, esses padrões, eles se manifestam por uma busca pelo pertencimento. Porque a partir do momento que eu sou igual, eu posso ser vista. Vista com a mamãe, que é a quem mais eu amo nessa faixa etária, né? Sim. E a homeopatia, o que ela faz? Ela olha para a criança que manifestou a gagueira, mas ela entende que esse sintoma é um sintoma que nós, em repertório homeopático, colocamos como compassividade. A compassividade, um sintoma compassivo. É ouro para a homeopatia, porque é diferente uma criança que desenvolve gagueira por estar muito ansiosa, é diferente uma criança que desenvolve gagueira por antecipação a algum evento. Tudo isso Sim. são modos refinados de entender a gagueira. Na fono, o procedimento é o mesmo. Para nós é ouro. A gente vai e busca um remédio que cubra e toque essa vulnerabilidade, a necessidade de ser compassiva para com a mãe, Interessante. que leva então a manifestar a gagueira. Sim. Existe tosse compassiva, existem vários sintomas que a gente vai vendo em homeopatia. Então, esse é um exemplo muito interessante e foi dessa semana. E eu querer lembrar também um dos primeiros exemplos que eu notei de cara que tinha a relação na visão sistêmica do sintoma. Um jovem que mora fora, por estudo, manifesta sempre na época de festas de final de ano furúnculos em regiões não habituais, nas extremidades das mãos, porque furúnculo é muito comum em virilhas, em regiões de Sim. atrito, mas não, é numa região muito rara, levando até às vezes abscessos, precisando de antibióticos mais potentes. Sempre na mesma época do ano, em dezembro. Qual é a história por trás dos furúnculos? Quando ele chega a dezembro, ele volta para a cidade de origem para passar as festas de final de ano com a sua família, pai e mãe. Qual é o contexto dessas festas? O tio é falecido, irmão do pai, e esse paciente se conecta muito com o seu pai, e ele diz que ele precisa estar na festa, no Natal e Ano Novo, para aliviar o sofrimento do pai
de não poder estar em contato mais com o seu irmão. Não é que ele sofra a falta do tio, ele quer Sim. estar lá para aliviar o sofrimento do pai, que vai lembrar que o tio, o irmão, não está mais presente na festa. Então, olha só como ele quer pertencer, como ele quer ajudar aquela família, aquele pai, aquele amor incondicional que ele tem pelo pai, manifestando nos locais do toque, do abraço, do pegar, um furúnculo, uma furunculose. Eu falei, meu Deus. Aí, o que eu usei em homeopatia? Um remédio que tem a ver muito com essa conexão com o pai, que tem a ver muito com essa questão de se doar por alguém. Sim. Então, eu vou tocar isso, eu não vou tocar simplesmente querer tirar um furúnculo, eu preciso tocar a origem de manifestar o furúnculo. E na visão sistêmica, a gente pode perceber apenas com esta informação que ele sai fora do lugar dele, né? Porque ele não quer ocupar o lugar Hierarquia, dele, né? ele quer, ele quer ocupar o lugar do tio, né? Quer suprir no pai o A vazio falta. que a falta que o tio deixou. Só que aí, olha que interessante, né? A partir do momento que ele sai do lugar dele, isso gera toda uma disfunção. Por quê? Porque ele pode trazer alegria para o pai, ele pode trazer amor para o pai, mas no lugar de filho. E essa compensação que talvez ele faz até de forma consciente, porque ele tem essa noção, ele entende que o tio era muito importante, muitas vezes, Gisele, nós fazemos de forma inconsciente, com o irmão que não nasceu, com um pai ou uma mãe que perdeu um pai ou uma mãe, né, um vô, uma avó de forma precoce, e a gente acaba assumindo esse lugar dessas pessoas para poder preencher o vazio que os nossos pais sentem em relação aos seus pais. E a gente não entende por que que, né, manifesta doença, manifesta outros sintomas também em outras áreas da vida. Então, a constelação, ela te ajuda a olhar para isso, a entender o que de fato está ali disfuncional nesse campo invisível, né? O nome da nossa formação é do invisível para o visível, justamente por quê? Porque se está no invisível, a gente não tem como mudar, a gente não tem como tratar, a gente não sabe o que precisa ser feito. Mas a partir do momento que a gente olha para isso e entende que está no visível, a gente consegue ter um novo caminho, outras escolhas e uma nova postura em relação àquele assunto, àquele tema. Ô, Tati, e para alguém, às vezes, que não tem familiaridade com as constelações, vamos supor, nesse caso, se a gente fosse abordar esse paciente, não com homeopatia, mas se ele fosse olhar para isso com constelação, provavelmente que tipo de dinâmica ou de frase a gente faria para colocar ele no seu lugar, tirar esse emaranhamento e manter tudo com amor, Sim. né? E respeito, sim. Geralmente nos atendimentos individuais, quando as pessoas me procuram para hipnoterapia, eu utilizo muito a abordagem sistêmica. Então, eu sempre faço um movimento sistêmico. Eu coloco a pessoa, né, num estado onde ela entende a dinâmica, onde ela percebe que faço as perguntas necessárias para ela se dar conta que ela está fora do lugar dela, e aí eu faço sugestões com as frases. Por quê? A partir do momento que a pessoa ela entra em contato com aquele sentimento, com aquela emoção, com aquela intenção, e ela consegue verbalizar, e ela consegue ganhar clareza, eu sugiro, eu faço sugestão de algumas frases, ela verbaliza e a partir daquele momento eu já investigo se no corpo dela houve alguma mudança. E é fantástico, né, Gisele? Para quem tu também, eu sei que tu também já Aham, está nesse movimento sim. de fazer, tu Não, percebe que a pessoa experiencia alívios, parece que o corpo fica mais leve, mais tranquilidade ali mesmo na sessão. E aí esta é uma forma prática, é uma forma individual para quem ainda não está pronto para acessar um campo, de trazer esse ajuste, não vou falar que é cura, mas esse ajuste para este comportamento, trazer para a consciência que essa postura em relação a esse relacionamento precisa mudar. sim. E eu fiquei imaginando nesse rapaz que me ensinou muito o caso dele, né? O caso nos ensina. Eu fiquei imaginando se eu tivesse a oportunidade de ter feito isso, não pela homeopatia, o tratamento, mas pelas constelações, que talvez houvesse aparecido a dor do pai, e talvez o que eu poderia ter feito seria: pai, eu vejo a sua dor. Sim, As frases sistêmicas, eu vejo a sua dor, eu entendo a sua dor, mas eu, como filha, não posso ocupar o lugar do tio. Eu deixo com você essa dor,
sei que você vai conseguir elaborar essa dor, mas eu sigo o meu caminho como filho, com muito amor, continuando amando você, amando toda a nossa família, mas eu sigo o meu caminho. Por amor a Sim, você e por amor aos nossos descendentes, eu sigo o meu caminho. e muitas vezes, né, Gisele, se colocando como pequeno, né? Eu não dou conta de carregar essa dor. Eu não, é Porque a verdade. partir do É, momento que ele tá ali querendo, né, suprir aquela dor, querendo trazer para que o pai não sinta aquela dor, ele está se colocando em sacrifício para carregar toda aquela dor. Então, pai, aham. agora vejo que por amor a você, eu quis carregar uma dor que não é minha, mas isso tá pesado, eu não dou conta, e agora vejo que eu sou pequeno diante dessa dor, mas que eu Nossa, posso ser. perfeito. Todas as leis colocadas em ordem. Eu pertenço a essa dor, mas eu pertenço como filho, não como irmão. Eu penso no meu lugar Mas de na filho. hierarquia eu sou só o filho, né? E assim, né, Gisele, e muito a questão do equilíbrio, porque a partir do momento que eu olho para o meu pai e eu acredito que meu pai não vai dar conta de lidar com aquela dor da falta, eu tô colocando meu pai como pequeno E e eu tô fraco, querendo né? carregar e fraco, e eu E tô querendo carregar o fraco. que não é meu. Então é muito importante, né? E as frases têm essa função, as frases de cura, as frases de alma, que é justamente trazer colocar as leis em ordem, porque sem as Aham, leis o amor não flui de forma saudável. aham. E assim, o amor fluindo, a saúde também volta. Volta, volta. Muito bem, essa conversa foi maravilhosa, foi muito gostosa. Eu quero agradecer você por ter tido a oportunidade da gente desemaranhar um pouco sintomas de doença através de outra visão. E eu queria pedir para você deixar uma frase final para quem está ouvindo. Se quisesse olhar para o seu sintoma, para a sua doença de outro modo, o que é o caldo, o saldo da nossa conversa de hoje? Gisele, quando a gente pensa, né, em deixar uma frase, quando a gente pensa em trazer um saldo, né? Eu acho que busca ajuda, tenta entender, porque pode ter certeza, talvez o corpo ele não está adoecendo só por adoecer. Talvez ele está tentando te contar uma história que tu ainda não tem compreensão de forma consciente para assimilar, mas que através dessas buscas, dessas outras abordagens, tu pode ganhar muita clareza. Ganhar consciência e ganhar curas, curas interiores, que podem, Sim, em consequência, te trazer a cura física, com certeza. em complementariedade com o tratamento que você deva fazer. Mas essa cura interior é importante. Sim, É importante. sim, Ela é, então, holística. Né? Essa palavra é sim, tão bonita hoje. Muito sim. bem. Muito obrigada, Tati, Eu que pela agradeço nossa o convite. conversa. Agradeço a todos que estiveram nos ouvindo ou vendo e até um próximo episódio. Até um próximo episódio.